Boa tarde. Boa tarde, todas e todos. Bem-vindos novamente ao 12ª edição do Festival de Fotografia de Tiradentes. É com muita alegria que a gente chega aos 12 anos do festival. Esse festival que eu literalmente cresci junto. E, enfim, hoje a gente tem um convidado super especial, Érico Iana. Érico já veio 2 vezes ao festival, ele é um convidado muito querido para todos nós. E, enfim, antes de começar e apresentar nossos 2 convidados dessa mesa, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer também nossos patrocinadores, a CBMM, o Itaú e a CEMIG, que são parceiros do festival, apoiadores, patrocinadores, que fazem possível esse festival acontecer. Além disso, queria agradecer todos os nossos apoiadores, que são muitos, vocês podem ver aqui na lista do lado, o tanto de gente, de empresa que ajuda a gente a fazer esse festival acontecer. E, principalmente, agradecer vocês que estão aqui, nosso público fiel. Espero que quem veio a primeira vez esse ano, volte ano que vem. Já tem 12 anos que a gente está nessa caminhada, passamos pandemia, superamos tudo isso, e estamos muito felizes de estar aqui de novo, fazendo acontecer um evento de fotografia de relevância nacional e internacional também. Enfim, antes da gente começar, a gente vai passar 2 vinhetas, uma vinhetinha rápida sobre o Festival de Fotografia e também a vinheta contando um pouco da história do Kombi na Foto, que foi um projeto educativo que aconteceu ao longo da semana, antes do festival, dos dias do festival começarem mesmo. Então, lembrando, né, que o festival começou na quarta, mas ele começa muito antes, na preparação, na curadoria, no pensamento de todas as exposições. E esse ano a gente teve o prazer de ter o Kombi na Foto, que trouxe esse projeto educativo para 6 escolas municipais e uma escola estadual aqui de Tiradentes. A gente fica muito feliz com a participação do Felipe nesse festival, que trouxe, né, essa interação com os moradores de Tiradentes. É muito importante para nós do festival e foi com muita alegria que a gente teve tantas oficinas e exposições itinerantes nessas escolas, 7 escolas. Enfim, vou chamar a vinheta e já apresento nossos convidados. Obrigada. Acho do que o Felipe estava falando ali, a fotografia como ferramenta de transformação social, de interação e inclusão. Apresento essa mesa. Érico Hiller é fotógrafo, documentarista, envolvido com causas de impacto social, projetos de impacto social. E hoje ele está apresentando um projeto pela primeira vez, que é um projeto de muitos anos, que comenta a condição humana da mulher. E, junto com ele, apresento a Ana Cristina de Souza, que a gente tem o prazer de ter hoje na mesa também. Ela é coordenadora municipal de políticas para mulheres na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Assistente social, pós-graduando em psicanálise, tem experiência de mais de 13 anos no atendimento a mulheres em situação de violência. Atuou em organização social, trabalhando com famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda. Com muito prazer mesmo que a gente recebe vocês 2 aqui hoje, e eu desejo a todos uma boa palestra. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo festival, Vento Leste, todos que nos apoiaram nessa jornada. É a primeira vez que eu mostro esse trabalho aqui, portanto, eu estou surtando de nervosismo aqui. Eu fico muito tenso quando eu mostro esses projetos pela primeira vez. E, bom, eu acho que a gente, pelo menos eu não estou aqui sozinho, muito pelo contrário, eu estou extremamente bem acompanhado. Ana, eu queria te agradecer. Eu sei que você tem uma rotina de trabalho que te demanda bastante, ainda mais em março, no mês das mulheres, né? Então, bem-vinda. Obrigada, Érico. Obrigada, pessoal. O que um assistente social está fazendo aqui, minha gente? Essa é a pergunta de 2 milhões de dólares, né? Mas agradecer o olhar do Érico, né? Do Vento Leste, e aí na pessoa da Mônica, vou trazer a pessoa dela, que é essa pessoa que eu tenho como referência. Então, obrigada. Obrigada por olhar, né, e ter esse entendimento de como que a gente consegue juntar essas 2 coisas.
Eu acho que nesse finalzinho de tarde, a proposta aqui é isto, né? É trazer o projeto, apresentar o projeto e dizer o quanto que socialmente ele causa, sim, impacto na vida das mulheres. Eu quero parabenizar, né, os organizadores do evento, porque estão trazendo inclusão para todos os grupos e aproveitando a presença das meninas que estão trazendo aí as libras para incluir a todos. Eu quero fazer a minha descrição visual. Eu sou uma mulher negra, estou usando um vestido preto, um colar sobreposto a esse vestido colorido. Estou usando um turbante também colorido. Obrigada. Que honra ter você aqui. Bom, pessoal, eu vou falando e na medida que eu vou falando aqui, eu vou relaxando um pouquinho mais. Ana, queria te dizer que eu me interesso mais por direitos humanos do que fotografia em si. Não que eu não goste de fotografia, eu amo fotografia, é minha vida, é minha verdadeira paixão na vida. Mas cada vez mais esses projetos têm migrado a minha fotografia documental de fim para meio. Então a força estética, que era sempre a minha busca, foi perdendo em relevância para ganhar lugar à história, à dignidade humana. Então, é nesse contexto que esse projeto aparece. Ana, por favor, fica livre para me interromper, para falar a hora que você quiser. É bastante fluido, eu vou mostrando as fotografias. Só para... Acho que está todo mundo ouvindo bem a gente aí, né? Eu estruturei... Isso é um slide de fotos. Ainda trouxe algumas referências bibliográficas para a gente, mas eu estruturei esse projeto, que, na verdade, eu nunca mostrei para ninguém, a gente vai publicar ele para valer mesmo no ano que vem, mas eu estruturei em 6 pilares que eu trouxe aqui para vocês, 6 pilares divididos em 2 grandes grupos. O primeiro pilar, sobre como o entorno acaba afetando os seres humanos do gênero feminino de alguma forma, quando o entorno não vai bem, a corda estoura, muitas vezes, para os seres humanos do gênero feminino, por alguma razão específica, e esses 3 primeiros pedaços do projeto apresentam isso. E, num segundo momento, a gente vai para uma opressão cultural direta de violência, agressão e morte aos seres humanos do gênero feminino, onde a gente fala de violência doméstica. Depois eu quero contar o quanto que você me ajudou nesse trabalho e tem me ajudado nesse trabalho na parte da violência doméstica até aqui. Então, eu vou passando as fotos. Aí, Ana, se quiser ir me interrompendo. Eu acredito que agora, nesse momento que a gente começa a entrar no projeto em si, é sempre trazer exatamente essa intersecção que o projeto faz com direitos humanos. De que lugar que eu estou falando? Eu falo da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania na cidade de São Paulo. Hoje estou coordenadora municipal de políticas para mulheres. Então, um dos grandes desafios do lugar onde estou coordenadora é fomentar políticas, é incentivar políticas, impulsionar políticas que tratem da questão da equidade de gênero, que deem visibilidade para as questões de gênero. E aí, então, vem o Érico com este projeto, apresentando para a secretaria e buscando, então, na coordenação de mulheres, esse suporte para dar sentido e impacto social para o projeto. E aí é exatamente este olhar que a gente capta no projeto que ele nos apresenta. Porque, como ele disse, as múltiplas vulnerabilidades e dificuldades que as mulheres elas enfrentam ao longo da vida e nas mais diferentes culturas, sim, ele consegue trazer isso nas imagens que ele vai captando. E aí, sim, a gente começa a criar um outro lugar de fala, um outro lugar onde nós conseguimos dar visibilidade, onde nós conseguimos pensar mais políticas públicas. É a captura das imagens, é a captura destes momentos, dessas mulheres. Ana, depois eu quero te fazer uma pergunta, mas não responda agora. Uma pergunta que depois eu quero ter isso mais claro para mim. Por que que você abriu tanto... Pensa, depois a gente... Por que que você abriu tanto as portas para mim lá? Por que que você me acolheu tanto? Eu queria entender por quê, porque eu não esperava que a coisa fosse desenvolver tão bem como se desenvolveu, e isso veio de muita comunhão das nossas intenções, vocês como força pública, eu como
como fotógrafo, e isso pode ser uma inquietação, uma pergunta de outros fotógrafos também. Então, até o final da apresentação, a gente volta nesse ponto. Ok. Pessoal, para quem conhece o meu livro mais recente, que eu publiquei pela Vento Leste, é o livro Água, isso me mostra de uma maneira definitiva. Para quem não conhece o projeto, essas imagens foram extraídas do livro, são imagens que não entraram no livro, mas que estão me ajudando a comprovar algo que para mim vinha ficando cada vez mais claro. Como que o problema hídrico, a crise hídrica, a falta de saneamento básico, a falta d'água em muitos contextos, mundo afora, em diversos países que eu fotografei, recai especialmente sobre os ombros das mulheres. Eu diria, eu consigo afirmar pelas coisas que eu presenciei a olho nu pelo mundo, que pela condição de contraste social, desigualdade social e dificuldade de acesso à água, num plano de um pensamento mais guarda-chuva mais amplo de aquecimento do planeta, de mudança climática, a mulher, ela me parece, ao que eu presenciei pelo mundo, que ela está sofrendo de uma maneira peculiar a mudança climática. Isso é muito difícil de se comprovar. Existem vários fóruns, alguns muito importantes na América Latina, que tentam estabelecer uma relação bem clara entre mudança de clima e gênero. E nessa relação, por conta das longas distâncias para se chegar às fontes de água, por conta de alguns cuidados específicos que se precisa ter com a menstruação, o hiato na vida que se dá ao parto, coisas que não fazem parte do universo masculino, um mundo mais quente talvez recaia de uma maneira um pouco mais inclemente aos ombros dos seres humanos do gênero feminino. Então, esse projeto da água me comprovou que essa minha impressão, eu já tinha quase certeza disso, mas eu terminei esse projeto com essa convicção. Então, essa primeira parte do projeto, ela serve única e exclusivamente para dizer assim, eu tenho condições de compartilhar com vocês que, baseado em algumas coisas que eu vi a olho nu, o impacto do clima pode ser um pouco mais severo para as mulheres. Isso eu afirmo. E eu não sou cientista, eu não sou sociólogo para entrar nesse nível de observação, mas eu estive nesses lugares que vocês estão vendo. Então, um papel que eu acredito que é importante da fotografia documental é trazer o testemunho, né? Na verdade, acho que essa é a única coisa que eu faço com total integridade, que é trazer o meu testemunho e falar, galera, acreditem ou não, isso aí eu estive a olho nu e vi essas coisas que eu estou trazendo aqui. E essa ignição ao debate, porque usando o aquecimento global como exemplo, às vezes as pessoas falam, pô, o clima está mudando, não está mudando. Eu vi algumas coisas, então vamos trazer para cá e vamos discutir. E aí sim, a fotografia, em diversos fóruns de gênero e de clima que eu participei no mundo, a fotografia sempre era uma ferramenta de comprovação, né? Sempre era. E esses fóruns, às vezes, se valem de ilustrações para poder mostrar. Então, tem muitas ilustrações e desenhos muito bonitos de mulheres carregando o jarro e subindo em costas de montanhas e tudo mais. Eu vou um pouco além. A gente, me referindo à tragédia ambiental que teve no litoral norte de São Paulo, a gente ainda não consegue aferir, infelizmente, quantos homens e quantas mulheres morreram e tudo mais. Mas, assim, pela característica, às vezes, da mulher estar num ambiente caseiro, estar dentro de casa, estar ali acolhendo os filhos, quando a gente olha para acidentes desse tipo, existe uma tendência de que mulheres acabem sofrendo mais até nesses desabamentos, nessas circunstâncias, nessas situações, né? Sim. Então, e acho que pensar a questão das mudanças climáticas é um grande dominó. A mudança climática, a gente está falando de levar para um estado de escassez de recursos, sejam eles dos mais diversos. E aqui, claro, nós estamos tratando da água, mas aí a gente vai falar da água, dos alimentos em si. A escassez de recursos, ela vai impactar diretamente nos cuidados da prole. E falar de cuidados da prole é falar que quem são hoje, majoritariamente, ainda falando, né,
em pleno século XXI, quem ainda é majoritariamente responsável pelos cuidados da prole é a mulher, né? Então, é ela quem tem os cuidados da prole. Então, falar da escassez, falar da mudança climática, é um efeito dominó que deságua sempre neste lugar de cuidado. E este lugar de cuidado é um lugar que está destinado às mulheres. As mulheres têm ainda o papel e são olhadas como essas pessoas do cuidado. Então, e aí a gente vai falar de mães solos, e é interessante... quando vocês notem, né, quando a gente está falando da busca de recursos, nós não vemos a figura masculina nesses lugares, né? A gente vê a figura feminina nestes lugares. Ana, o meu livro anterior sobre água, falta d'água, eu não fui com esse olhar de gênero quando eu comecei o projeto. E eu vou dar um número aqui. Para quem folhear o livro, a gente podia até aferir isso, que eu não tenho esse número. Mas tipo 90% das pessoas que eu fotografei eram mulheres que estavam lá sofrendo. Sim. Essas fotos que o digam, né? Sim. Homens também sofrem. Sim, Sim, e não tem dúvida. Não existe nesse drama ambiental não existe uma loteria. Exato. Mas nitidamente está recaindo sobre os ombros das mulheres. De gênero, certamente. Vamos tomar um exemplo nessa fotografia. Quantos homens, quantas mulheres tem? Sempre quando eu via um momento aliás, momentos assim, mesmo eu que me especializei e fotografei isso durante muito tempo, não são momentos fáceis de ver. Você não encontra isso em toda a esquina. Então eu tive que ir atrás. Eu fui para a Jordânia, eu fui para o Quênia, eu fui para a Bolívia, eu fui para o Chile, fui para Bangladesh, fui para o norte da Índia, fui para o sul da Índia, rodei vários países na África. Isso aí é no norte da Etiópia. E, majoritariamente, locais que, quando eu chegava, eram mulheres. Eu estou afirmando isso. Bom, continuando no tema água, mas passando para o segundo pilar do projeto, a gente vai falar dos escalpelamentos na Amazônia, que é um problema, como que o entorno impacta na vida da mulher. Vocês devem conhecer esses escalpelamentos. Na verdade, é um assunto pouco conhecido no Brasil, que são essas pequenas embarcações que carregam aquele tipo de motor ali, que fica aqui atrás. É um motor adaptado, que não é um motor náutico, é um motor para várias finalidades, extremamente potente, extremamente barulhento, extremamente pesado, que, por conta do peso dele na Amazônia paraense, especificamente no entorno do Marajó, esse motor ele é colocado no centro, e aí, como a hélice está aqui no final, o eixo do motor fica aqui, ó. Então, as pessoas ficam expostas ao motor. Claro, é um acidente que pode acontecer com qualquer pessoa, mas como as mulheres têm cabelos muito compridos e muito longos, a própria estática gerada com o girar do eixo acaba fazendo com que as mulheres enrosquem o cabelo e sofram um acidente. Homens também se acidentam, você pode perder a perna, perder o braço e tudo, mas se o homem tiver o cabelo comprido, mas 1% desses acidentes são com homens, e 99% são com mulheres. Então, eu documento essa história dos escalpelamentos amazônicos desde 2007, e eu intensifiquei essa minha busca ao longo da pandemia, né? Essa moça aqui é uma grande amiga, que, aliás, ela foi escalpelada. Eu só queria rapidamente fazer um adendo para contar uma coisa que pode interessar aos colegas fotógrafos, como que foi o meu primeiro contato na minha retomada dessa história. Porque eu já vinha fotografando, mas eu nunca tinha ido para o Amapá. E no Amapá eu sabia que tinha muitos acidentes. E aí, durante a pandemia, eu cheguei para a Mônica, para Vento Leste, e falei: Mônica, eu preciso retomar essa história, eu quero ir para o Amapá. E elas me falaram: não, você tem seus contatos lá? Como que... Eu falei: não, eu achei uma moça, essa moça, Rosinete, que é uma moça super interessante, que ela foi vítima de escalpelamento, aqui, ó. E aí eu liguei para essa moça, eu não a conhecia. Aí, quando eu liguei, eu falei: olá, Rosinete, tudo bem? Meu nome é Érico, eu sou fotógrafo, eu gostaria de fazer um projeto assim, assim, assado, de fotos. E ela falou exatamente assim. Ela falou: cara, mais um fotógrafo que vem, nos fotografa aqui sem o cabelo, a gente nessa situação de indignidade, e possivelmente você vai fazer o que todos fizeram. Você vai embora, a gente vai dar um pouco da nossa vida para você, a gente não precisa mais de fotos. Já veio fotógrafo da Itália, da França, e a gente fica aqui se expondo, a gente
tem uma série de lutas por direitos e para conquistas de coisas que a gente precisava, tanto para prevenção como para direitos para quem foi acidentado, né? E a gente não tem nada disso, então, portanto, não, desculpa. Desligou o telefone. Eu falei, nossa, cara, como eu sou mirim, né? Deu tudo errado. E aí eu refleti. E, aliás, depois de 20 anos fotografando isso aí, eu falei, tem um jeito de recomeçar. E foi o maior aprendizado que eu tive na minha vida, porque eu sempre acreditei numa fotografia de impacto, e eu acho que a nossa fotografia impacta muito pouco, quase nada, para não falar nada. A gente não muda nada. E eu falei, não, está na hora de eu tomar vergonha e tentar mudar a forma de encarar o impacto que a fotografia pode proporcionar. Eu peguei o telefone, liguei de novo para a Rosinete, falei, Rosinete, eu de novo, me dá uma chance de recomeçar. Esquece fotografia. O que vocês precisam? Aí ela falou, está falando sério? A gente precisa de peruca, a gente precisa de roupa, a gente precisa de absorvente, estamos ferrada, a gente está passando fome aqui. E a gente precisa de tudo. Tá bom, então me deixa pensar o que eu vou fazer. Eu acionei um monte de contatos, fiz uma campanha pelo WhatsApp, falei com um monte de amigos, coloquei Pix no Instagram, falei com possíveis patrocinadores. Bom, moral da história, eu juntei 1 tonelada de produtos em roupa, a gente conseguiu doações de perucas, alguns amigos até que estão aqui doaram o que podiam, absorvente, a gente conseguiu vários pacotes desse tamanho. Só da minha ida para o Amapá, que acabou rolando, eu paguei mais de excesso de bagagem do que eu paguei com a passagem em si. Consegui a doação profissional de 6 máquinas profissionais de costura, que elas podem fazer a peruca delas, podem gerar uma renda. Bom, daí eu cheguei no Amapá, numa condição de falar assim, vamos recomeçar, vamos fazer uma fotografia nova. Se der tudo certo, der tudo errado, se eu voltar de mãos vazias, está tudo ok, não tem problema, verdadeiramente. Eu estava mais interessado em tentar impactar de alguma maneira do que fotografar. E elas se reuniram, eu entreguei todo esse material, impactou a vida de um monte de pessoas. Eu acabei conhecendo, a Rosinete me apresentou umas 20 mulheres que tinham sofrido um acidente parecido com o que ela sofreu, uma vida dificílima, vidas de mulheres que estão enfiadas num contexto de miséria, analfabetismo, né? E eu vivi um momento que até me lembrou aquele filme lá do Eugene Smith, que até tem uma cena no filme que eu vivi uma situação igualzinha, porque eu cheguei nas moças e elas falaram, Érico, antes de você começar a fotografar, vamos fazer uma oração. Elas fizeram um círculo em torno de mim, levantaram as mãos assim, começaram a rezar para que a minha fotografia pudesse resultar em alguma coisa legal. E aí a Rosinete tinha me alertado de que elas têm muito constrangimento em se expor. Essa é a cirurgia de reconstrução capilar dela, de se expor sem a peruca. E eu falei, poxa vida, não tem problema, caso algumas de vocês queiram aparecer sem a peruca, seria lindo, mas se não, assim, tá tudo certo também, a gente segue. Eu já estou feliz de ter chegado aqui. E aí, uma a uma, todas elas toparam fazer as fotografias sem a peruca, e eu fui conquistando uma a uma, voltei lá diversas vezes depois, e as histórias foram acontecendo. Bom, dito isso, essa aí é a dona Leia, eu chamava ela de Princesa Leia, claro, e a dona Leia, o problema do escalpelamento, existem vários problemas sobre o escalpelamento que a gente não consegue entrar. Um deles é que uma cabeça exposta ao calor amazônico, sem as camadas mais importantes do epitélio do couro cabeludo, expõe a cabeça, mesmo depois da cirurgia, a uma condição de criar um câncer de pele muito rápido e mortífero, que se espalha rápido. A Leia tinha uma irmã que foi escalpelada também, e a irmã dela morreu de câncer de pele na cabeça. E a dona Leia foi escalpelada, adquiriu câncer também, e 1 mês depois dessa fotografia ela faleceu. Então, eu estive com ela pouquíssimo tempo antes que ela morresse, então essa é uma foto in memoriam, né? E falar dessa realidade é, novamente, a gente trazer no cenário que,
quando essas mulheres elas perdem a vida em detrimento desse escalpelamento, outras meninas ficam à mercê de escalpelamentos. Porque, em via de regra, essas mulheres estão aonde? Então, elas estão nesses barcos, elas são a fonte de renda desse núcleo familiar, elas são as chefes de família, as mães solos, e o local de trabalho, as condições de trabalho não são pensadas para mulheres, que é um pouco também do quando a gente existem alguns estudos, alguns trabalhos que vão falar de como que a arquitetura das cidades, os desenhos das cidades não são pensados para mulheres, né? E nós também, enfim, acho que o Érico ele abre esse portal para a gente, né, quando ele se aproxima da secretaria, porque a gente começa a buscar outros profissionais que também vêm com este olhar, mas quando o Érico ele se aproxima e ele traz o projeto, eu não vou dar spoiler, né? Só posso responder no final. Mas quando ele traz o olhar das mulheres escalpeladas, isto faz muita diferença do trabalho do Érico, né? Porque a gente problematiza e o projeto problematiza uma série de questões, que são as condições de trabalho, essas condições de trabalho que não são pensadas para mulheres, e aí você falar do quanto que essas mulheres elas significam para o núcleo familiar. Então, elas são importantes, elas são a fonte de renda, e se essa mulher está ausente, ou fazendo tratamento, ou porque perdeu a vida, este núcleo familiar está à mercê de muitas outras violações de direitos. Então, percebam o quanto este projeto ele dá visibilidade para uma série de outras demandas de gênero, e que o poder público, e aí eu estou falando de mim, que eu, enquanto poder público, preciso olhar. E as fotos me trazem esses elementos para que políticas públicas sejam pensadas e discutidas dentro dos âmbitos aí da municipalidade, nível estadual ou federal. Essa moça, algumas cicatrizes do escapelamento não são visíveis quando você está conversando com a moça, o cabelo cresceu e ela joga o cabelo para trás. Então, às vezes, muitas mulheres na região amazônica, você está falando com elas, você não consegue ver o ferimento, que é gigante, né? E não cresce cabelo de volta, dependendo do caso. E essa moça aí, ela levantou o cabelo assim para mim, ela me mostrou o imenso ferimento que ela tinha ali, né? E ela era muito religiosa, daí eu falei que queria fotografá-la. Ela falou: Érico, por favor, me fotografe rezando. Eu ajoelho aqui todo dia nessa porta para rezar. Então essas fotos acabam acontecendo, né? Essa senhora nunca tinha tirado a peruca nem na frente do marido e ela acabou mostrando para mim como que era a cabeça dela. Ela ainda cuida de um filho especial, uma série de dificuldades. Numa região periférica de Macapá, no Amapá. Essa moça sofreu um escalpelamento também. E os escalpelamentos sempre acontecem, geralmente, né, não sempre acontecem em embarcações da família. Existe todo um trabalho, existe uma lei que é preciso cobrir a carenagem do eixo do motor. Existe uma dificuldade imensa da Marinha de se fiscalizar isso. Inclusive, eu trabalhei com a própria Marinha e eles fazem um trabalho de campanha de doar coberturas de carenagem do motor gratuitamente, mas uma série de outros fatores levam as pessoas, às vezes, por risco de roubo, tirando a carenagem, ou para diminuir o peso do barco, ou para o barco não ser assediado por uma pirataria. Tem uma série de fatores que nos levam a ficar indignados, que nos levam a tentar achar soluções rápidas e meio óbvias. Pô, por que não faz isso? Por que não sei o quê? E esse projeto acaba me ensinando várias coisas. Uma delas é que a gente nunca conhece um problema até de fato estar lá e ouvir das bocas das pessoas, de fato, todos os pormenores do entorno, né? E na Santa Casa de Belém eu trabalhei bastante também. Essa é uma menina que tinha sido escalpelada ano passado. Os números são bastante grandes, gente. Mais de um caso por mês. Eu liguei ontem para uma moça em Belém. Eu vou para Belém daqui a 2 semanas. Eu quero continuar esse trabalho lá. E eu falei com uma moça e ela falou que esse ano já foram 4 casos que é sabido, né? Que foi notificado. Eu vou passar aquela foto ali, que foi uma foto de um atendimento de uma moça, então eu não quero que isso sirva de gatilho para nada, para ninguém.
Me desculpem por isso. E eu fiz de celular as fotos. Isso aqui eu não estou expondo ninguém porque não tem os nomes, mas é para que vocês percebam isso aqui, Ana. Olha só. Não alfabetizado, não alfabetizado. E as moças ainda falaram que no momento de fazer as carteiras de identidade delas, elas sofreram uma discriminação, um bullying absurdo, do tipo, pô, tira esse boné aí. Ah, mas é que a gente não pode tirar. Não, não, para, não tem essa. Tem que fazer a foto sem. Ah, mas é que a gente é acidentado, etc. Né? Então, eu não devo usar essas fotografias no meu projeto, talvez não, mas essa coisa eu pego autorização de uso de imagem de todas, né? E muitas delas não sabiam ler e escrever. E aí, quando elas colocaram a identidade na mesa, eu olhava lá e eu vi o não alfabetizado. Isso aí me marcou de uma maneira bastante forte. A violência contra a mulher, de uma maneira geral, ela não tem classe social, ela atinge a todas as mulheres, mas é claro que as mais periféricas, a que não acessam direitos, elas certamente serão as mais expostas, inclusive. Né? Concordo totalmente. Então, as mulheres que, de alguma maneira, conseguem acessar algum serviço, que conseguem acessar alguma informação, principalmente, essas certamente serão menos expostas e conseguirão, elas vão acessar. Exatamente essa provocação que eu esqueci o nome dela, a primeira escalpelada que você faz contato. Rosinete. Essa provocação que a Rosinete te faz é exatamente sobre isso. É dizer assim, olha, a gente começou a entender que não. Elas são bastante unidas no sentido de serem guerreiras e resistentes e lutarem pelos direitos. Eu achei isso muito legal. Muitas delas já foram até o gabinete do presidente, lutaram por leis, por direitos melhores, estão se organizando em associações já há bastante tempo. É uma luta difícil. Eu encontrei muitas delas numa situação de desânimo, sabe? E eu achei legal porque quando eu retomei esse trabalho, eu fotografei umas 40 mulheres que passaram por isso. E elas falaram, Érico, as suas fotos acabaram dando um gás para a gente se reorganizar de novo, sabe? Então, uma coisa puxa a outra. Até depois, quando a gente for falar um pouco mais do lugar de fala, a pergunta que mais me fazem é o seguinte, eu sendo homem, como que era a minha relação em entrar numa situação tão delicada, né, sem tentar não expor mulheres. E o fato é que a gente ouve comentários, perguntas e questionamentos e relativizações vindos de colegas, vindo quando você se expõe numa situação de fórum como essa. Mas o fato é que nenhuma dessas mulheres que eu fotografei resistiu às minhas fotografias e elas me acolheram. Falaram, não, tá certo, a gente entende que você está tentando fazer um negócio legal, vem fotografar a gente. Essa moça aqui é a Elisa, ela foi vítima de escalpelamento e, conversei com o pai dela que salvou ela depois do acidente. E o pai dela falou assim para mim, ele começou a chorar, aí ele falou, sabe o que é você dormir, ficar sem dormir 8 dias do lado da cama da sua filha, sem comer e sem dormir 8 dias. Então, a gente fala do escalpelamento, mas, na verdade, a vítima, quando ela consegue sobreviver, você tem o apoio familiar, você consegue perceber todo o desaparelhamento do Estado e como que as coisas estão colocadas de forma que o sofrimento perdure, né? E a gente está falando desses acidentes, eles acontecem desde os anos 70, mensalmente, e até hoje estão aí acontecendo. A Elisa, ela é coletora de açaí, então na verdade, a gente combinou de fazer essa foto aí, ficou um negócio bem legal. É exatamente essa visibilidade, né? A visibilidade, ela pressupõe também uma pressão para os organismos do Estado, que se mobilizam para essas políticas públicas. Quando não há essa pressão junto aos organismos públicos, então não há uma capacitação, então profissionais que recebem essas mulheres sem nenhum tipo de conhecimento da realidade delas,
profissionais que vão, sim, prestar um péssimo atendimento e um péssimo acolhimento. Por quê? Porque não há uma visibilidade. Quando há uma visibilidade da questão, há, sim, um passo atrás do Estado. O Estado ele é pressionado, e aí eu estou falando desse lugar, né, enquanto representante do poder público, nós somos pressionados a pensar essas políticas públicas, né? Então, novamente, né, eu trago o quanto estes projetos eles causam impacto. E aí, hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de, no espaço da Vento Leste, acompanhar uma apresentação de um trabalho. E ali, né, o profissional ele falava exatamente disto, da importância da fotografia enquanto esse mecanismo de visibilidade para algumas situações que estão ali, que estão acontecendo, e elas estão sem um norteamento de política pública, sem um norteamento de uma legislação que, de fato, seja... porque as legislações, elas muitas vezes existem e elas não são efetivas, mas de uma legislação efetiva, que, de fato, tem um olhar. E, pasmem, sim, a fotografia ela pode ser esse canal, ela pode ser esse meio. Eu acho. Transportadora de contextos. Exato. E porque a coisa que eu menos me interesso é que o holofote fique aqui com a gente, e cada vez mais que o holofote fique com o retratado. Esse é o DNA da fotografia documental. Sim. Eu acho que o fotógrafo documental é como um luminar, assim, ele joga luz em contextos que estavam obscurecidos, até do poder público. E a fotografia documental acaba ocupando um espaço, Ana, que no século passado era muito bem ocupado por antropólogos, sociólogos, sabe? E a fotografia documental é quase que isso. Eu estava ouvindo o Henrico falar hoje, o próprio Cristiano ontem, como a gente se sente numa certa missão especial, falando, pô, cara, ok, tem dia que tem foto boa, tem dia que tem foto ruim, existe toda aquela conversa sobre o que a gente ganha, o que a gente perde com isso e tudo mais. Mas, assim, quando a gente vê que essa fotografia faz uma diferença na vida de quem você quer que faça, ou que isso ajuda... Existem casos e casos na história de que a fotografia ajudou a mudar políticas públicas. Então, é um dos caminhos, é uma sementinha, um pequeno incômodo, né? Sim. Eu penso a fotografia documental bastante dessa forma também. E outra, assim, como a gente está falando de contextos de pobreza que acabam impactando a mulher, você vê uma menina dessa, olha ela aí, ela vivia numa situação de... Isso é numa ilha próxima a Portel, ali no Pará, de muita pobreza. Mas não é a questão só da pobreza em si. Eu cumprimentei o pai dela e tudo mais, e o cara, eu vi que ele estava alcoolizado e tá tudo, segue o jogo. E aí, no dia seguinte que eu cumprimentei o pai dela e fui até a casa dela, ele deixou eu fazer essa foto aí, a polícia foi lá e pegou o cara por estupro de menores. Eu não sei, sabe-se lá o que ele fez com essa menina, filha dele, eu não entrei nesse mérito, mas por aí vai, eu acho que isso fecha um pouco o ciclo de desesperos que estão inseridos na vida de muitas mulheres, né? Bom, para a gente concluir acho que a gente está mais ou menos no horário, para a gente concluir essa primeira fase da apresentação, a gente vai sair da Amazônia e a gente vai para a África. Alguns países africanos, muitos deles, como a Etiópia, como a Nigéria, têm o problema da fístula obstétrica, né? É uma história... Na verdade, eu trouxe pouquíssimas fotos disso aqui, que eu vou continuar esse trabalho no mês que vem. Eu vou voltar para a Etiópia no mês que vem para acabar um trabalho que eu comecei há muitos anos atrás. Gente, se vocês virem esses pés dessas moças, aí tem algumas manchas pretas ali no chão. Isso aqui... Eu não sei se vocês sabem o que é uma fístula obstétrica. Eu não sei se a Raquel está aqui, ela é obstetra. Não sei se é a Raquel. Raquel, oi. A Raquel, eu estava conversando com ela. A fístula obstétrica é dos vários problemas decorrentes de um parto prolongado, mal sucedido, ou de uma impossibilidade de fazer uma cesariana, principalmente em ambientes remotos, essas coisas.
as mulheres elas acabam sofrendo com dilacerações na hora do parto, que o bebê não sai, o bebê morre, ela é dilacerada por dentro, o útero, que é a musculatura mais forte do corpo, é o útero, é o músculo mais forte do corpo, ele acaba se rompendo. Imagina a força para se romper um útero, e acaba criando fístulas, que são fissuras entre órgãos que estão perto. Por exemplo, a bexiga ou o próprio intestino, causando uma incontinência urinária e fecal impossível de se parar. E as mulheres elas ficam pingando e vazando urina e fezes o tempo inteiro. E assim, esse é um dos diversos problemas decorrentes de uma falta de assistência, de estrutura, que no Brasil, eu já conversei com diversos médicos na Amazônia, no Brasil não tem muitos problemas com fístulas obstétricas, porque a gente tem aqui essa cultura da parteira, né? A minha mãe nasceu de parteira, e o meu tio, irmão da minha mãe, uma vez que o parto em casa não estava rolando, eles pegaram a minha avó e levaram para o hospital. Então, estou falando dos anos 40. Então, existe essa estrutura, né? Em alguns lugares não existe estrutura alguma. Então, muitas mulheres acabam se tornando, criando esse ferimento que se chama fístula obstétrica, que cria um mau cheiro absurdo, possibilidade de infecções, um isolamento social, a mulher ela é banida. Muitas mulheres chegam a hospitais em cidades grandes como Addis Abeba, por exemplo, carregadas nas costas pelo pai, pelo irmão. Então, é uma tragédia terrível. Tem um departamento da ONU gigantesco, eu já até estive em Nova York nesse departamento, que é Obstetric Fistula Department, UN, bababá, que é só para cuidar disso. Então, isso é um problema sério. Assim, mais de 50 mil casos de fístula obstétrica acontecem todo ano. Então, olha a urina aqui. E a mulher, ela chega no hospital com uma condição de saúde terrível. Eu até mencionei a Raquel, porque ela é uma amiga e ela é obstetra, e a gente estava falando, a mulher, ela chega, às vezes não consegue mais andar, ela perde os movimentos da perna, ela chega cega. Eu presenciei tudo isso. E ela chega sem os movimentos, né? E alguns anos atrás, eu estive nesse grande hospital na Etiópia, que foi um hospital idealizado por essa senhora aqui, que é a doutora Kathleen Hamlin, australiana, que foi fazer um trabalho voluntário sobre obstetrícia mesmo, partos e maternidade, na Etiópia nos anos 50, 60, e ela acabou fundando o Addis Ababa Fistula Hospital, que se tornou uma referência mundial. Então, só ela e o marido dela na ocasião, operaram mais de 20 mil mulheres com fístulas, né? E a doutora Kathleen Hamlin que trouxe esse problema para o mundo. Ela já foi 2 vezes indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Eu fiz essa foto em 2007. Eu tive um momento que eu pude jantar com ela, ficar com ela, aprender bastante. Nesse momento que eu estive com ela, ela me deu esse livro que ela escreveu. Eu quis trazer uma referência bibliográfica, The Hospital by the River, para quem se interessar pelo tema. É um livro absolutamente comovente, lindíssimo, né? E assim, na primeira página desse livro, a doutora Hamlin, ela autografou, ela escreveu: Érico, nunca desista de terminar esse seu projeto com as mulheres pobres do mundo. Ela escreveu dessa forma. E aí eu peguei esse livro recentemente. A doutora Hamlin morreu durante a pandemia em 2020. Hoje existe uma estátua dela, muito linda, no Addis Ababa Fistula Hospital. E eles autorizaram que eu voltasse para lá, para ficar dentro desse hospital, para trabalhar, para concluir essa história que eu comecei. Então, é um trabalho inicial, isso que vocês viram aqui, que eu vou concluir nas próximas semanas. E aí, até ano que vem, eu trago essas fotografias para vocês verem. Quando nós estamos falando da questão da saúde da mulher, vasto é o campo de pesquisas e das mais diversas violências que as mulheres sofrem, principalmente as violências obstétricas, né? E a gente sabe que, claro, existem os profissionais e profissionais aí, em respeito à colega, né, presente, mas sim, muitas são as violências obstétricas que as mulheres sofrem, e é um momento de maior vulnerabilidade das mulheres. E são nestes momentos em que elas são mais violadas.
a proteção ela é zero. Então, se essa mulher ela é uma mulher pobre, é porque é uma mulher pobre e mais um filho está nascendo. Se essa mulher é uma mulher preta, é porque é uma mulher preta e ela, em tese, deveria aguentar mais, né? Porque existe toda uma idealização de que as mulheres negras elas têm uma resistência maior. Não há necessidade de anestesia, não, porque aguentam mais dor. Isso não é verdade. Então, quando nós estamos falando das violências que as mulheres sofrem no âmbito da saúde, prevenção, cuidados, muitas são as dificuldades. Eu acredito que em algum momento aqui a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. E, claro, eu atuo no âmbito municipal, sempre com o olhar para o Estado, e aí me mirando também nas políticas nacionais, mas a gente pode falar um pouco mais, né, do que temos de políticas hoje voltadas para o enfrentamento das violências neste cenário. Mas falar da saúde da mulher é sempre muito emblemático, porque ou é muito mimimi, ou é muito mimimi, ou é muito mimimi. Mas, no fundo, não tem um olhar para os cuidados e a prevenção que se refere à saúde da mulher. Ana, interessante o que você falou, porque a gente entra no capítulo da mutilação genital feminina, que é, na minha opinião, a mais evidente dilaceração de direitos humanos que acontece em larga escala no mundo. Porque, assim, se cortar o órgão genital feminino, muitas vezes existem 3 tipos de mutilação. Uma delas é cortar, a outra é cortar e costurar, tem uma outra forma. E isso continua acontecendo recorrentemente, tanto em grandes cidades de diversos locais do mundo, como em locais mais regionais, rurais, tribais, afastados também. A mutilação genital feminina não é um problema pontual, tribal, mas é um problema de cidade grande também. Por exemplo, Cairo, no Egito. Eu vi uma pesquisa recentemente com um número, eu fui até a casa da moça que fez a pesquisa para confirmar esses números, e era alguma coisa do tipo assim, fizeram uma entrevista no grande Cairo e subúrbios, sobre se a mulher era mutilada ou não. E entrevistaram meninas de 15 a 70 anos de idade. Ou seja, mulheres que já viviam a mutilação genital nos anos 60, 70, até moças que nasceram no século 21, e 87% eram mutiladas. Então, assim, é muita coisa. A gente está falando de população de milhões de mulheres. Então, primeiro, como será as fotos da violência doméstica, fotografar mutilação genital feminina não é fácil. Não que deveria ser fácil, mas aí eu estou falando não é fácil no sentido editorial e ético para o fotógrafo, para escolher o que eu vou fotografar. O que eu vou fotografar quando eu vou fotografar mutilação genital feminina? Então, eu entendo que esse meu capítulo aqui se chama Os Esforços de Erradicação da Mutilação Genital. Até porque eu não me interesso em fotografar a genitália de ninguém. Nem quero. Então, por exemplo, o que são essas imagens que vocês estão vendo? Palestras de diversas organizações em diversos lugares para conversar com homens e mulheres sobre os efeitos devastadores para a saúde mental e física da mulher quando ela passa por uma mutilação. 90% das mutilações todas sem higiene, sem nada, né? Então, eu comecei esse trabalho em regiões remotas ali do Quênia, da Tanzânia, no entorno do Kilimanjaro. Eu tô trazendo alguns portraits assim aqui para o nosso público ver, que é o quê? Como o projeto é também o caminho da dignidade, eu estou trazendo o trabalho dessas grandes pessoas. Essa moça aqui, eu li esse livro, o nome dela é Kadi Koita, e é um livro lindíssimo também que eu gostaria de deixar a indicação para vocês, se chama Mutilada. E alguns anos depois eu tive... É um livro que ela conta os efeitos psicológicos na família, do que foi a mutilação que ela passou, né? Eu vi esse livro numa vitrine de livraria, assim. Eu comprei, li. Alguns anos depois eu consegui o contato dessa moça, eu entrei em contato com ela. Eu encontrei com ela em Estocolmo, na Suécia. Aí a gente se encontrou num café, eu fiz uma longa entrevista com ela e eu fiz esse retrato. Recentemente... Esse já faz bastante tempo, mas recentemente eu ainda voltei a contactá-la. Eu quase
fui para Senegal agora, ela é senegalesa, para fotografá-la num centro de reabilitação que ela está construindo. Então, acho que fica a dica da leitura. E, bom, gente, só rapidamente para explicar o que se trata, se essas fotos não são minhas, eu queria fazer um parênteses aqui para falar o quanto que é importante o fotógrafo ver e saber do que ele está fotografando, do que ele está falando. O meu maior medo nesse projeto era que ficasse uma coisa chapa branca, que eu passasse na periferia dos assuntos, e eu sei que o meu objetivo era ir cada vez mais fundo, né? Eu tenho uma rede de relacionamentos e contatos em diversos países do mundo, onde diversas pessoas me mandam muita informação por WhatsApp todos os dias. E uma amiga minha falou: olha, eu vou te mandar um vídeo. Eu tenho um vídeo aqui, obviamente não vou mostrar, porque eu não quero expor a menina, não quero expor isso a vocês. Então eu fiz em casa, assim, toscamente, peguei 2 frames desse vídeo de WhatsApp que eu recebi, eu tampei o que eu achava que deveria ser tampado com essa tarja preta. Essa menina fugiu dessa tribo que ela morava para não ser mutilada. Os caras capturaram ela, tiraram a roupa dela, deram uma surra de vareta na frente de todo mundo para que ela aprendesse a lição. Logo em seguida dessa imagem, levam ela para um mato assim e praticam a mutilação nela. E olha só que coisa assustadora, gente. Os caras estão com metralhadora, com AK-47, com fuzil no ombro. Então, isso aqui me remete a um contexto. Eu não quero ficar entrando no mérito, antagonizando, ficando criando inimigos ou falando que os homens são. Nada disso. Isso aqui, conversando com as pessoas, a gente se refere a isso como um pensamento cru, como um pensamento de que eles estão ali achando que estão fazendo correto. Vamos ensinar para essa menina, dar uma lição nessa moça, né? Vamos dar uma surra de vareta nela. E os caras estão fazendo o que na comunidade ali é o correto a ser feito, e está tudo bem para eles. E a menina se submeteu a isso. Então, eu quero contar para vocês que essa mutilação, de fato, existe, acontece. Eu nunca presenciei, eu não sei se eu quero isso, não tenho clareza na minha cabeça, eticamente, pensando se eu quero isso ou não, clareza sobre se eu quero presenciar isso em algum momento, se eu deveria. Eu não sei, não é isso a discussão. A discussão é como fotógrafo a gente vai se aproximando e essas coisas vão acontecendo. Isso aqui não é uma coisa encenada, isso é uma situação totalmente real que eu fotografei no Egito no ano passado. Eu cheguei em uma comunidade onde as moças admitiram para mim que praticavam a mutilação genital abertamente e eu falei: mas vocês cortam com o quê? Olha, eu não preciso nem mencionar que era uma pobreza extrema. Não tinha nada, não tinha móvel, não tinha nada. Todas dormindo no chão, mas elas, no meio dos poucos pertences que tinham, elas tiraram de dentro de um saquinho como é que chama? Isso é uma lâmina cirúrgica, não é isso? É um bisturi? Eu acho que é um bisturi. Ela tirou de um saquinho, era um bisturi cirúrgico, que eles praticam a mutilação com isso. Eles pegam esse bisturi cirúrgico e cortam as meninas. Olha que interessante, essas 3 moças aqui, elas conversaram, me contaram que elas passaram pela mutilação, e essa menina, elas estavam poupando desse fardo. E a conversa, o diálogo, a educação, novos tempos, esse novo momento que a gente está vivendo, está fazendo com que a gente compreenda que das gerações daqui para frente isso precisa ser repensado. Eu não sei se vocês tiveram a mesma leitura que eu. Depois que eu fiz a foto que eu fui ver, olha que interessante, parece que tem uma lâmina gigante sangrando aqui atrás, ó, em cima das 3. E eu não gosto de ficar sugerindo leitura de foto, isso é bobeira. Cada um interpreta de um jeito, mas eu vi isso aqui, a expressão corporal das 3, e a menina está aqui, né? Isso aqui foi uma situação que eu vivi, acreditem ou não no que eu vou relatar para vocês. Essa menina, essa é a mãe, esses são 3 irmãos, e 4 irmãos aqui, e aí me chamaram às pressas, isso foi no Egito, numa cidade no sul, bem no sul do Egito, longe do Cairo, onde falaram assim: Érico, a gente tem que tentar mudar a cabeça de uma mãe hoje, que ela decidiu levar a menina para ser mutilada amanhã de manhã, levar num médico. É tudo ilegal, gente. Os governos e os líderes religiosos não compactuam com isso. Isso é criminalizado, não em todos, mas na grande maioria dos países onde isso é praticado, a mutilação genital é ilegal. Não tem nada a ver com islamismo, não tem nada a ver com prática religiosa. Isso é um hábito que
possivelmente se iniciou no Egito Antigo, uma coisa faraônica, tinha coisa dos eunucos ali. Existe uma explicação histórica, sociológica, que leva a entender porque até hoje isso é muito praticado na região do Egito, migrou para o Sudão, foi para a Etiópia, foi para a África inteira e depois foi para diversos países do mundo que ainda praticam, como Iêmen, até a Indonésia. Existem até alguns casos na América do Sul, em alguns países. E essa menina estava prestes a ser mutilada. E eles falaram, Érico, vai lá e ajuda a convencer a mãe a não fazer. Eu falei, eu? Eu? Que argumentos, né? O tradutor para o inglês tradutor para o árabe tentando falar com a menina. Eu cheguei e falei, mãe, você vai mutilar a sua filha? Ela falou, vou. E a menina é deficiente auditiva. Ela estava olhando a gente com essa cara e ela não sabia do que a gente estava falando. E a mãe, aqui ó, com esse sorriso nervoso, ela falou, não, vou, está decidido, eu vou mutilar. Por quê? Porque eu sou mutilada, minha mãe é, minha avó é, minha bisavó foi, e assim vai. E por que ela não seria? E por que você vai me dizer o contrário? Aí eu falei, amiga, se acontecer alguma coisa com a sua filha, se ela morrer, o médico não vai se responsabilizar. Se ela ficar sangrando até morrer aí. E a gente tentou argumentar. O fato é que eu levei outros argumentos também, falei que seria não só uma dor física muito grande, mas uma dor psicológica, etc. E eu quero acreditar que a gente teve êxito nesse convencimento. Eu contei as histórias de outros lugares que eu estive, e eu acho que essa mãe não mutilou a criança, então não tenho condições de afirmar. Bom, prestem bem atenção nessa foto. Eu estava numa sala de aula e tinha uma tradutora falando em árabe, que eu não falo árabe, e eu falei para a moça, elas sabiam que eu estava lá fotografando, a sala de aula sabia que eu estava fotografando esse assunto, eu me apresentei, falei de mim, falei do Brasil e tudo mais, eu estava lá, a minha câmera estava num tripé, eu não fotografo muito com a câmera no tripé, esse dia estava. E eu olhando para as meninas assim, e aí a minha tradutora falou assim, Érico, eu vou perguntar agora para elas quem aqui foi mutilada. Eu vou perguntar em árabe, como elas sabem que você não entende, elas vão responder para mim. Aí eu falei, tudo bem, pede para elas levantarem a mão, quem foi mutilada. Aí ela fez a pergunta, e olha aqui o que acontece. Então, eu sei que muitos de vocês estão inteirados desse assunto como eu, mas é importante que vocês saibam que a mutilação genital feminina não é algo isolado que se faz no meio do mato. É algo que se faz em grandes cidades, em grandes centros, no mundo inteiro. Essa fotografia, eu postei no meu Instagram, teve um monte de comentários. Uma mãe, também não vou expô-las, mas fica aqui o comentário. Uma mãe, as duas mães adultas passaram pela mutilação, foram mutiladas. Uma das mães decidiu não passar adiante e salvou a filha. A outra mãe cedeu à pressão familiar e resolveu mutilar a filha. E, inclusive, essa mãe até falou para mim que a filha está tendo problemas psicológicos graves, não consegue mais dormir, etc. Vocês conseguem olhar daí com bastante atenção e responder para vocês mesmos quem aqui foi mutilada e quem não foi mutilada? Olha, bom, a expressão corporal e tudo, vejam como bem entenderem. Bastante óbvio, né? Quando a gente está falando da questão da violência contra a mulher, e aí vamos trazer como exemplo a mutilação genital, isso perpassa mesmo por muitos aspectos culturais. Certa vez nós atendemos uma mulher, uma congolesa, e ela estava sendo ameaçada de morte pelo companheiro, e nós conseguimos tirá-la, ela estava em cativeiro, e nós conseguimos tirá-la da situação de cativeiro e levamos para acolhimento. E ela veio com o filho, era o único filho deles, e ele começou a pressionar a família dela. Por quê? Porque ela recebeu um dote para esse casamento. E a família recebeu um dote substancioso. E, em algum momento, nós permitimos que ela fizesse contato com a família, e a família dela colocou todo um trabalho por água abaixo. Assim. Essa mulher ela voltou para o convívio desse companheiro.
Então, eu estou citando um caso, e aí para a gente foi muito emblemático, porque tinham fortes indícios de que ele, de fato, iria acabar com a vida dela. Aquilo que o que ela tinha feito era imperdoável. Nós monitoramos ela por um bom tempo, até que eles retornaram para o Congo. Mas a questão cultural estava muito presente. E, então, tem algumas... porque é exatamente isso. O que leva uma mãe a romper com a cadeia, né? E o que leva uma outra mãe a não romper com essa cadeia. Ana, às vezes, nos comentários do Instagram dessa foto aqui, o pessoal falava, nossa, que agressividade, como uma mãe sujeita uma filha àquilo. A gente tem que tentar se colocar no lugar cultural, sabe? Esse é o verdadeiro lugar de fala, é você se colocar no lugar cultural do outro, sabe? Então, você imagina a força cultural que fez uma mãe saber que o que ela estava fazendo poderia matar a filha e ela fala, poxa, esse caso aqui, ó, essa aqui, gente, foi eu estava falando com alguns amigos como nós homens somos muito ignorantes para diversos assuntos ligados ao universo feminino. Somos muito ignorantes. Eu nunca entrei, essa foi a primeira e única vez na minha vida inteira que eu entrei numa sala de atendimento ginecológico. Eu não sei nada sobre menstruação, eu não sei nada sobre a realidade ginecológica nesses ambientes médicos, não sei, porque não nos pertence. E existe até uma coisa cultural de nós homens de falar, não, são assuntos femininos, deixa para lá, né? Eu com a criação oitentista, machista que eu tive, isso é muito evidente. Eu entrei nessa sala. Eu simplesmente estava... eu falei com a Simoneta, a gente deu uma risada, que eu cheguei para a paciente e falei, Amira, ela me contou que ela tinha passado pela mutilação, ela era uma mulher educada, e o pai dela era médico, e o pai dela sendo médico, submeteu a moça à mutilação. E ela falou para mim, a dor física ficou por 3 meses, e passou. Só que a dor psicológica, ela falou, hoje eu tenho 30 e tantos anos, e a dor psicológica continua. Ela falou, acabou a minha vida sexual, não tem. Acabou. Então, se o meu pai tivesse ideia que ele cedeu à cultura, e eu estou passando por isso até hoje, ela ia passar pelo atendimento ginecológico. Essa aqui é uma médica chamada Rehan, doutora Rehan, que ela criou uma ONG chamada Restore FGM, que é para reconstruir a genitália que foi mutilada. É possível refazer algumas coisas para que a mulher volte a ter prazer e tudo mais. E a Mira estava se submetendo a esse tratamento. E elas deixaram que eu participasse desse momento aqui. E então, agora você traz o elemento-chave, né? O que nós estamos falando, né? Quando a gente está falando da questão da mutilação genital, nós estamos falando que mulheres não podem ter prazer. É sobre isso? Sim. Esse é o grande cerne da e mutilação. Aquilo que move. Então, assim, é dizer que a questão da sexualidade ela está posta para e ela fica na mão e no controle de um. Do outro. Como pode uma pessoa... Esse outro, né? Ele quem determina. Como pode uma pessoa decidir pelo corpo do outro? Exato. Às vezes, né, eu, como eu estou me expondo a fazer um trabalho assim sobre mulheres e tudo, às vezes as pessoas vêm perguntar para mim o que eu acho do aborto, o que eu acho... Eu acho de um descabimento alguém opinar sobre o que acontece no corpo do outro, sabe? Se fosse o meu, como é que... Ainda mais sendo da mulher. Eu acho que algumas coisas do universo feminino não existe o que você acha, homem, o que você acha do corpo. O assunto é dela. Exato. Sobre diversos assuntos. Exatamente. A mutilação genital, ela tem traços de rigor, de crueldade, que pelo fator cultural, pessoas, homens e mulheres, existe uma pesquisa que eu tive acesso também, muitas vezes a mãe tem uma influência muito grande, muitas vezes o pai tem uma influência muito grande, decidindo como vai ser a vida da filha dali para frente. E não é só o prazer sexual. Claro que interfere, mas principalmente o lado psicológico. A mulher convive com um problema psicológico constante a vida inteira. Ela tende a ter crises de ansiedade terríveis em qualquer tipo de relacionamento que ela tenha. Exatamente. No parto, no futuro, qualquer relação sexual para ela passa a ser um inferno
Você imagina você determinar que por algo que foi feito com 5 anos de idade com uma menina, dali para frente acabou-se uma vida inteira. Sim. E eu conversei com muitas e muitas e muitas mulheres que passaram por isso, e eu via esses traços. E só respeitando um pouquinho mais o tempo aqui, gente, a gente entra no último capítulo que eu queria trazer para a apresentação para vocês, que é a extrema dificuldade, o dilema que foi para mim para fotografar violência doméstica contra a mulher. Eu me impus esse desafio, não tenho a menor certeza se eu tenho êxito nesse processo ou não, e se tive algum, foi por causa de pessoas como a Ana Cristina, que me deram um acesso. Eu acho que nós somos contadores de histórias, nós fotógrafos, e toda a história pode ser contada por algum prisma, por algum ângulo, com algum tipo de abordagem. Inclusive, eu até queria, eu não sei se, eu não conheço, eu vi o trabalho de 2 fotógrafas, super legal no plano B ali embaixo, é a Márcia e a Juliana, eu não sei se elas estão aí hoje. Não estão. Estão? A Márcia e a Juliana são 2 fotógrafas que fizeram trabalhos sobre violência contra a mulher. Então, eu convido até vocês a virem lá. É um trabalho muito delicado, extremamente bem feito, diferente disso aqui, uma abordagem. Se elas estivessem aqui, eu gostaria até de quebrar um pouquinho o protocolo para chamá-las para ficar aqui com a gente, mas eu não sei se elas estão. Mas fica eu não as conheço, mas fica o meu carinho pelo guerreiros que somos no mesmo tema. Eu estou me impondo essa tarefa quase impossível de tentar mostrar nesta sequência de imagens o que é isso que a gente diariamente ouve nas notícias e que a gente fala, que a gente chama de violência doméstica contra a mulher. Uma das primeiras, não foi, eu abri várias frentes de trabalho para tentar compor essa história. Trabalhei com médicos, trabalhei com autoridades, né? E uma dessas frentes foi a Ana que me abriu, porque eu queria fotografar mulheres que estavam em abrigos de endereços sigilosos, né, Ana? Eu achei você pela internet, aí entrei em contato com a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo. Você, até voltando à pergunta do início da apresentação, você abriu os braços, você me acolheu. Gente, a Ana abriu um Zoom, né? Era pandemia isso ainda, abriu um Zoom com 100 carinhas ali, com todos os aparelhos governamentais de proteção à mulher. Tinha policiais ali, tinha auditor público, tinha defensoria, tinha as mulheres que trabalhavam no acolhimento, tinha assessoria de imprensa, e você é líder de todos eles ali, liderando a reunião. Basicamente, a Ana chegou e falou: oi, pessoal, tudo bem e tal? Vocês estão vendo esse carinha nessa caixinha aí do lado, o Érico? Aí eu fiquei lá, assim, no cantinho, assim. Aí ela falou: pois bem, ele vai tentar fotografar violência contra a mulher, portanto, abram as portas, acolham e façam acontecer. E aí 2 ou 3 moças ali, com toda a razão, tiveram uma resistência, falaram: Ana, estou entendendo direito, você vai pegar um homem, tá? Um cara que a gente não conhece, não sabe quem é ele, nem nada, com uma câmera, e você vai deixar entrar num abrigo sigiloso que não pode entrar ninguém, quanto menos um homem, quanto menos com uma câmera. A gente ouviu direito? Aí a Ana chegou e falou: é isso mesmo. Flua, deixa acontecer, deixa o Érico trabalhar. Tchau, gente. O que é esse cara e tal? E aí eu, basicamente, fui de lugar em lugar, fui nos centros de acolhimento. Algumas das fotos que tem aqui a gente fez lá. Até vou pedir para vocês não fotografarem, porque a gente ainda está tomando decisões se serão publicáveis ou não. E eu fui lá, entrevistei todas as mulheres e, mais uma vez, tive o acolhimento de todas, abriram os braços, me contaram as histórias. Essa aí foi uma moça que tomou 18 facadas no rosto e que estava passando por uma cirurgia de reconstrução, né? Essa é uma outra moça que o nariz foi arrancado com uma mordida pelo parceiro e ela passou por uma cirurgia de reconstrução plástica do nariz. Oi. Ainda temos 20 minutos? Valeu. Esse caso foi o típico caso que a Ana Cristina me colocou na cara do gol. Eu fui fotografar essa moça, que ela estava num abrigo de endereço sigiloso na cidade de São Paulo, e ela basicamente fugindo de um agressor, né? E durante a estadia dela nesse abrigo, ela descobriu que a filhinha precisava passar por uma quimioterapia. E aí então a menina estava lá, tendo que se ausentar, elas 2 saíam escondidas num carro da polícia,
faziam a sessão de químio e voltava, né? Sim, sim. Até porque os autores são persecutórios, né? Então, eles vão sondando o sistema de saúde. Nós já tivemos casos de autores de violência que monitoram os bilhetes únicos. Né? Em São Paulo, nós temos uns bilhetes de transporte e esses bilhetes, nós descobrimos que eles podem ser rastreáveis. Hoje já não mais, mas eles eram rastreáveis. Então, autores de violência, eles acabam perseguindo essas mulheres nos sistemas, educação, saúde, e este era um dos casos que nós precisávamos ter muito cuidado, porque o autor era extremamente violento. E é exatamente isso, no caso dela em específico. E é exatamente isso, né? Então ela estava naquele momento no acolhimento, conseguiu sair de casa e naquele momento ela descobre que a menina ela tem leucemia e ela precisa fazer o acompanhamento, precisa fazer o tratamento. Então, esse foi um dos casos que o Érico acompanha, mas esse é um dos tantos casos que a gente também lida aí cotidianamente, né? Recentemente também uma outra moça foi acolhida e ela descobriu que ela está com câncer. Então, é um pouco disso, essa realidade. Do ponto de vista ético, como eu penso a minha maneira de fotografar, eu tenho um extremo respeito pelo meu retratado. Sempre falo para todo mundo que eu perco a foto, mas eu não perco o respeito pela pessoa. Fazer essas fotos foram uma a uma individualmente conquistas para mim. Eu devo ter saído com vocês para fazer essas fotos algumas vezes, não sei, 15 vezes, não sei, mais 15, 20 vezes, e cada vez que eu saía era um êxito. Eu voltava, puxa, eu acho que eu devo ter uma história ali, eu acho que eu devo ter uma outra história ali. Isso foi na Casa da Mulher Brasileira. Essa foto, eu ainda tive o cuidado de que nenhum rosto aparecesse. Foi uma foto em que eu estava um dos endereços sigilosos e essa moça estava precisando ser transferida, os filhos estavam lá junto com ela, de um lugar para outro. Então ela entrou num carro da polícia e na medida que ela estava se acomodando ali atrás, eu entrei junto com ela, coloquei a minha câmera lá, pedi autorização, obviamente, tem autorização até por escrito, Sim. mas eu fiz essa imagem que, apesar da fotografia documental ser um pouco semelhante em termos de linguagem ao fotojornalismo, o documentarismo ele é um pouco mais lento, ele é um pouco mais pretérito, assim, a gente fala de coisas que já aconteceram ou que estão acontecendo, é um grande gerúndio, né? Então o documental você fotografa coisas que estão ali calmas, jamais calmas no seu entorno. Ao passo que o fotojornalismo é mais episódico, factual, e você fotografa coisas que estão rolando ali na hora. Como vocês puderam ver, nesse projeto, estou dando uns toquezinhos de uma abordagem de coisas ali que eu peguei no calor do momento, para que isso explique o senso de urgência que existe em torno desses deslocamentos no universo do acolhimento à violência contra a mulher. Eu acho que esse que é o grande mote. A gente quer deixar claro que nós não estamos lidando com algo simples, né? Nós não estamos lidando com algo... É isso, a foto ela me trouxe, e aí, quando eu me aproximo desse projeto, eu falo, eu tenho uma grande possibilidade de tirar o sensacionalismo, que muitas vezes eu tenho que lidar no dia a dia com as grandes mídias, e eu tenho a oportunidade agora de fazer um trabalho real, de mostrar uma realidade, de furar a bolha de muita gente e falar assim, olha, isso aqui é sério. Violência de gênero e violência contra a mulher é algo muito sério. É a oportunidade que eu, enquanto gestora de uma pauta, e a própria Secretaria de Direitos Humanos vê ali um nicho e dizer assim, podemos furar a bolha de muitos e dizer assim, sai desse mundo, olha o que nós estamos te apresentando. Isso é real, isso é sério, isso é o cotidiano, isso é o dia a dia. E assim, a gente já chegando no fim da nossa apresentação aqui, e falando dessa dificuldade de fotografar violência contra a mulher, isso aí é uma sala de provas da polícia, a moça está segurando a investigadora está segurando uma faca ali que foi usada num feminicídio.
Isso aí é um treinamento, até um negócio legal sobre justiça regenerativa, né, de tentar conversar e tratar com extremo respeito homens que estão ali sob a medida protetiva e acolhê-los bem também, né? Pô, eu vi uma palestra de um sargento em Barueri esse dia aí, que ele fala sobre não violência. Todos esses homens aí, ó, são caras que estão envolvidos com processos nas costas de agressão. E não tem essa, a gente tratou todo mundo com dignidade, não é tratar o cara como um monstro, não. Exatamente. Eu entrei no treinamento esse dia, os caras, a gente fez um treinamento físico lá, foi extremamente interessante. Eu estou aprendendo muito com esse processo. Essa amiga aí Sim. representa o que para você? Representa algo. Maria da Penha. Exato, ela é a Maria da Penha, mulher que dá nome para a lei, né? Legislação essa que, aí, puxando o slide anterior, ela também prevê o atendimento desses autores de violência e o acolhimento deles. Então, hoje, a Academia de Polícia, a própria Secretaria de Direitos Humanos possui mecanismos de atendimento para esses autores de violência. Então, a gente fica um pouco nesse enxuga-gelo, né, de tratar essas mulheres, mas não ter um olhar para os autores de violência. É assim que a gente nomeia, né? Não são agressores, mas são autores de violências. E a Maria da Penha é essa mulher que encabeça, né, essa luta, né? Claro que não é uma luta que começa com ela, mas que ganha força por intermédio da vida dela com uma legislação que é considerada uma das 5 melhores legislações do mundo no que se refere ao enfrentamento e prevenção de violência contra mulheres. Então, é uma mulher que pagou aí quase que com a própria vida, né? Então, ela sofreu 2 tentativas de feminicídio, exato, né? 2 tentativas de feminicídio. Ela tomou 2 tiros nas costas enquanto dormia, ela ficou na cadeira de rodas, e depois uma tentativa de ser eletrocutado durante o banho. Exatamente. Né? E eu liguei para Maria da Penha, ela atendeu o telefone, aí eu falei: Maria da Penha, tudo bem? Eu sou o Érico, eu sou fotógrafo, posso ir na sua casa tirar uma foto sua? Aí ela falou: vem. Eu peguei um avião, fui para Fortaleza, fui na casa dela, passei a tarde inteira sozinho, eu e ela conversando. E Ana, infelizmente o nosso tempo está acabando. A gente não vai poder entrar muito a fundo em machismo estrutural, várias outras coisas que a gente poderia falar durante bastante tempo. Olha, eu não me esqueço de um comentário que diz mais do que nós poderíamos dizer aqui sobre o que aconteceu com ela. Ela falou que quando finalmente foi fazer justiça, sentou na frente de uma juíza, mulher. Ela falou: pô, vou colocar o meu ex-companheiro na cadeia, sabe? Tudo antes da lei, né? A lei não existia, não tinha nada disso. E ela falou: vou fazer justiça. Agora isso tudo vai acabar. Quando ela chegou para a juíza e falou: pois é, tomei 2 tiros, está aqui. Aí a juíza olha para ela e fala: o que a senhora estava fazendo? Rezando não estava, né? Quer dizer, a juíza desacredita ela na cara dura e fala: pô, eu acho que de repente essa injustiça que ela sofre da justiça incentivou a Maria da Penha a falar: não, vamos além, vamos criar uma lei para esse país. E não sei se foi isso, mas para dizer que no momento que ela mais deveria ser acolhida pela justiça brasileira, ela é estapeada por um comentário como esse, né? Sim, e na verdade a lei não nasce aí, exatamente porque a legislação brasileira não acolhe a demanda dela. A Maria da Penha ela processa o Brasil num tribunal internacional. E é daí, então, que o Brasil, porque já havia assinado alguns tratados se comprometendo com relação ao enfrentamento e à prevenção à violência contra a mulher e não cumpria, a partir daí, então, cria-se a legislação que leva o nome da Maria da Penha. E a legislação até não só entrar em vigor, mas para ela poder se efetivar em termos das medidas protetivas e tudo, criou os batalhões Maria da Penha. Não é só existir a lei no papel que faz com que pare a violência. Tem que haver um monitoramento às distâncias que o agressor tem que ficar da vítima. Sim. Então, existem, é como a gente disse, né? Se tivermos oportunidade, enfim, acho que a gente vai abrir para todo mundo, a gente pode falar mais desses programas, dos projetos, das legislações e das políticas que hoje atendem as mulheres. E aí eu vou trazendo isso, né, no macro, no micro.
Mas falar que, sim, existem muitos esforços, são vários os esforços que nós estamos falando aqui, para que a gente pense essas políticas destinadas para mulheres e também para os autores de violência. Sim, o Brasil é um dos países que mais tem violência doméstica no mundo, e a cidade de São Paulo é uma das cidades mais ricas do mundo e que mais investe em aparelhamento para enfrentar a violência doméstica. Então, Sim. a gente está falando de um case muito específico, de um problema muito grande, mas de uma tentativa de solução muito grande também. Então, a gente está presente, está perto de tudo isso, e aprender e observar erros e acertos pode ser um exemplo para o resto do mundo, de outras grandes cidades que sofrem muito com isso também. Né? Gente, só para concluir a apresentação, não sei se vai dar tempo da gente abrir para pesquisa, para perguntas. Eu trabalhei com diversas polícias, trabalhei com IML também. Essa moça sofreu um feminicídio. Isso aqui é o arquivo do IML de São Paulo, onde se guardam lá as fotografias, os negativos. Eu poderia contar um pouquinho mais sobre isso também, mas o nosso tempo, a gente realmente se prolongou. Eu queria deixar mais essa dica de leitura, que é um dos livros mais interessantes que eu já li em toda a minha vida, que fala de violência contra a mulher, que é As Boas Mulheres da China, da Xinran Hui, que é uma escritora chinesa bastante clássica. Esse livro é um super best-seller. E, rapidamente, eu vou passar esse capítulo aqui, que não vai dar tempo da gente falar, que é um trabalho que eu fiz na Índia sobre mulheres que foram atacadas com ácido. Né? Isso é uma continuidade do trabalho anterior, que também é uma forma de violência, baseada numa falta de estrutura do entorno. Então, o acesso ao ácido sulfúrico, que por não ter banheiro em muitas localidades, o ácido é o único jeito de desentupir banheiros, né? E o ácido está lá à disposição, e aquilo vira uma arma quando você precisa desconstruir o outro. Então, você até me deu um exemplo uma vez de como a beleza da mulher é um bem muito valorizado em muitas sociedades. A beleza do rosto, a beleza do corpo. E muitos homens nós homens temos uma dificuldade, uma ignorância ridícula de lidarmos com a rejeição, e em muitas sociedades, homens que são rejeitados, que se acham muito poderosos, o alvo é o rosto da mulher. Então, muitas mulheres são atacadas com ácido. Isso acontece, são mais ou menos 200 casos por ano que são notificados na Índia, mas eu já vi ataques com ácido no Brasil, já vi em Uganda e já vi em Bangladesh também. Então, eu vim fazendo esse trabalho lá. Infelizmente, a gente não vai poder entrar foto a foto. Eu peço desculpas a gente ter se prolongado. Alguns assuntos ficaram de fora dessa nossa apresentação. Esse trabalho eu fui, alguns anos atrás, desenvolver também, conheci pessoas fantásticas e histórias de uma a uma. Essa moça aqui, eu queria só checar quanto tempo a gente tem. Acabou o tempo? Acabou? E eu queria depois entrar na história dessa moça aqui e o trabalho que ela faz para cuidar dos pais. Essa menina, ela foi agredida com ácido durante a pandemia. Em 2019, ela sofreu o ataque. Essa moça aqui, a mãe dela morreu no ataque, e um bebezinho que estava do lado dela também acabou sofrendo. Essa senhora aqui, ela tem uma história muito forte, ela já foi entrevistada em programas de TV e tudo, e isso foi na cidade de Agra, na Índia, onde tem o Taj Mahal, e o meu sonho era levá-la para que eu pudesse tirar uma foto dela bem em frente ao Taj Mahal. E quando eu achava que isso não seria possível, ela me procurou, ela falou que tinha vontade de ir lá visitar o Taj. Aí eu levei ela até lá e fiz essa fotografia aqui. E esse é um dos capítulos do projeto também. Essa moça, ela usa essa prótese ocular depois do ataque que ela sofreu, né? E isso também daria toda uma discussão em cima desse capítulo que a gente gostaria de fazer. Isso foi exatamente em março do ano passado, no Dia Internacional da Mulher, numa cidade chamada Lucknow, no norte da Índia. E eu termino a apresentação abrindo um caminho para todo um segundo ato do projeto, quando a gente lançar na forma de livro ano que vem, que a gente vai falar da busca por dignidade. Então, esse vai ser um capítulo longo,
que não era o foco da nossa apresentação hoje aqui. Então, eu acho que eu concluo aqui a apresentação, agradecer mais uma vez a Vento Leste, ao evento, ao festival, agradecer a luz da sua presença, Ana, que você nos deu aqui, agradecer a todos e pedir desculpas que eu acho que não teremos tempo para perguntas, ou uma, duas, vocês que mandam aí. No máximo 2. Então vamos abrir para 2 perguntas e a gente fecha, pode ser? Boa tarde, Érico. Boa tarde a todos e todas. Ana, boa tarde. Boa tarde. Érico, eu sou uma fotógrafa, mulher, né? E acho muito importante o interesse dos homens nessa pauta, que, na verdade, é uma pauta humana. A respeito do lugar de fala, eu tenho muitas questões, eu realmente ainda não tenho uma ideia formada sobre isso, mas eu entendo que as mulheres têm uma vivência muito diferente da vivência de um homem branco e provavelmente de classe média alta ou não sei, porque a quantidade de viagens e, enfim, mas a como se fala, passabilidade de um homem branco é muito maior, né? Tanto que você está aí e essas moças que você citou não estão. Né? É importante espaços como esse para a gente também trazer essas questões. Eu acho que as mulheres... Existem muitas mulheres fotógrafas que também tratam dessa questão da violência contra as mulheres, enfim. E que editoras não publicam tantas mulheres quanto publicam homens. Existem dados, né? Então, é uma questão que a gente tem que olhar. Né? Assim, por que um homem falar sobre essa questão? Eu acho importante. Eu acho importante. Os homens se interessarem por essa pauta. Fundamental para que haja um avanço. Porque, na verdade, os homens são responsáveis por toda essa violência. E quando você coloca que uma mulher, no caso da Maria da Penha, né, você ilustrou com essa história da juíza, dizendo... mas você devia estar fazendo alguma coisa errada para o seu marido te impor essa violência. Eu acho uma fala bem machista sua. Desculpa, tá? Mas é o que eu acho. Porque o machismo está em todos nós. É estrutural. E a gente... Concordo com tudo que você falou. Não precisava trazer essa fala, porque um pouco desqualifica... Sabe? As mulheres também, porque, na boa, a gente sabe. Não. Tanto faz se ela era mulher ou homem. Essa fala o machismo está em nós. Não, essa fala veio da Maria da Penha, e eu acho que vindo dela... Eu reproduzi a fala da boca claro, dela. Mas você é homem, não, desculpa, Érico. Não, olha... Não, você não quer escutar? Não o quê? Desculpa, mas... Sim. Sim, eu entendo, Érico. Eu entendo tudo isso, eu entendi. Você trouxe uma fala da Maria da Penha, que contou essa história. E, sim, o machismo está em todos nós, tanto que estava nessa juíza. Mas a questão é bem maior que essa. Eu acho que o machismo está em todos nós, eu acho que o machismo está em mim. Eu tive uma criação machista, muitos homens aqui tiveram. Sinto muito pela maneira que você coloca. Assim. Eu acho que a decisão de não mostrar esse trabalho era mais intensa, mais forte para mim do que a decisão eu achava que eu tinha que compartilhar tudo isso. Então, eu vim hoje aqui no sentido de compartilhamento. Eu acho que não trazer essas falas, não trazer essas fotos e guardar isso comigo, aí sim seria responsabilidade. Então, o meu desafio, o meu risco é me expor e querer que, com a minha exposição, todos nós cresçamos juntos. Fica evidente, eu não sei se ficou para você ou não, fica evidente que eu quero trazer isso aqui para que a gente evolua junto e cresça muito. Muitos desses assuntos que estão aqui são caros para mim também. Como muitos de meus amigos aqui, a gente teve um passado de assediador, de falar besteira, e eu não me excluo disso.
trazer muitas das falas que eu trouxe aqui foram a títulos de exemplificação. Esse projeto me traz uma curva de aprendizado e de autoconhecimento muito maior do que nos outros. Então, mesmo quando a gente cria uma tentativa de comunicação, ela dando certo aqui ou não entre a gente, não tem problema. Eu prefiro me expor, eu prefiro trazer... Eu acho muito corajoso até da sua parte. Não, mas eu acho que não tem problema. Eu acho que eu não seria corajoso se eu simplesmente fizesse esse trabalho e não trouxesse, não mostrasse. Sim, não, eu acolho as pancadas que esse projeto vai me trazer. Eu acolho todas elas. Eu acho assim que outros homens, eu acho que o público desse projeto ele deve ser bastante masculino mesmo. Eu me vejo falando com outros homens. Eu fico muito feliz comigo, com o desenvolvimento do trabalho, quando eu vejo outros homens chegando até mim falando, pô, vamos discutir sobre assuntos femininos. Então, eu acho que o objetivo é esse. Algumas pessoas vão e devem, por diversas razões, se sentir incomodadas com isso. E, assim, eu realmente não tenho condições de comprar discursos, de comprar explicações. Eu tenho certeza que você entendeu que tudo que eu falei foi no contexto de trazer essas fotos, essas histórias para você. E quando eu trouxe aquela fala, aquilo foi extremamente chocante para mim, da maneira que da entrevista que eu tive com a Maria da Penha, que eu passei com ela quis pontuar essa fala e trouxe para mim. Ela falou, você não era santa, você não estava rezando. Isso mostra como nós somos machistas, como muitos homens e muitas mulheres são machistas. Eu tive uma criação machista, então, portanto, sabendo disso tudo, eu resolvi sair de casa e fazer esse projeto. Então, assim, eu acolho tudo o de bom e de ruim que esse trabalho vai me trazer. Eu já fui muito criticado por muitos homens e muitas mulheres por ter iniciado esse trabalho, mas, assim, os retornos que eu tive das mulheres fotografadas me fazem apontar que eu estou no caminho correto. A sua fala pode me ajudar a entrar cada vez mais no caminho ou sair cada vez mais dele, e tudo bem, Lá na frente, por exemplo, outros trabalhos anteriores que eu fiz, sobre o Gandhi, sobre meio ambiente, sobre rinocerontes, em muitos, eu não estava confortável no meu lugar de fala também, mas eu me sinto confortável, não confortável, eu me sinto num ofício correto como fotógrafo, me colocar numa posição de vórtice dessas discussões. Então, assim, eu já teve uma vez que eu estava no Rio de Janeiro e uma moça levantou no meio da palestra e começou a me agredir, não é o seu caso, mas começou a me agredir porque eu tinha falado determinada coisa. Isso acaba me fazendo evoluir, ajuda os nossos amigos a evoluírem aqui também. Então, assim, eu sabia que esse tipo de visão pode acabar acontecendo. Eu respeito totalmente o seu ponto de vista, estou totalmente flexível a aceitar e acolher todos eles, e acho que esse projeto vai ficar cada vez melhor com a gente tornando isso mais complexo. Então, eu só tenho que agradecer a sua colocação e espero que tanto você quanto eu e todos nós aqui saiamos mais ganhando do que perdendo com essa problemática toda. Sim, eu entendo você plenamente, Érico. E eu acho que foi ótimo você ter encontrado parceiras que têm um lugar de fala nessa história, né? Que a Ana está aqui, e com certeza a Ana é uma mulher, né, com autoridade para carimbar o seu trabalho. Isso é fundamental. Né? Você não está sozinho nessa história. Sim. Você tem ali, né, o olhar. Ele não está solto. Não está. Porque é sobre isso. Você está conduzindo ele. É sobre isso. Exatamente. E eu acho que para responder, né, uma pergunta que ele traz no início, de o que motivou, é exatamente isso. Ele nos procura e ele fala, eu quero aprender. E se eu não estiver fazendo certo, me diga. Ele está disposto a ser guiado. E acho que essa é a grande beleza do projeto. Porque o Érico, em todo o tempo, ele fala, eu quero... Ele sabe desse lugar que ele está, de ser um homem cis, branco, heterossexual,
privilegiado, ele sabe disso, porque nós várias vezes já discutimos isso. Antes de vocês, um pouco antes de vocês tomarem este auditório, eu falei para ele, Érico, para qual público você está falando hoje? E ele falou, é um público branco. É um público que não é diverso. Eu falei, é sobre isso, Érico? Então, essa caminhada de 3 anos tem sido uma caminhada de desconstrução. Para o Érico, para mim, nós estamos aqui todos aprendendo junto. Então, a sua fala é muito pertinente no sentido de nos provocar, de quem está olhando de fora tudo isso e falando assim, mas, e de fato, está sendo criado ali um espaço de fala? Está sendo, de fato, criado ali um lugar de fala? Sim, o Érico tem sido extremamente corajoso ao emplacar esse tema, e nós também, de falar assim, bora lá, então, vamos caminhar juntos. E é isso que tem acontecido até então. Mas ele tem se aberto para isso, né? Acho que é importante para a gente refletir aqui também, nessa tarde. Muito importante a sua fala, muito importante a sua colocação, e a gente agradece. Obrigado. Obrigada a vocês.